As crianças de 12 a 100 anos, abre a sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 12, que ficou aqui comigo. Quantos estão felizes por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar? De verdade, se você está feliz, dá um glória a Deus. Irmãos, eu fiquei assim, né, eu tenho acompanhado, quem me conhece sabe que a gente tem o controle da igreja. Eu tenho acompanhado mês a mês o crescimento da igreja, todo mês as células, a frequência. E eu sou assim, estou muito impactado com o que Deus está fazendo. Porque quando a gente pega os números, aí não tem contestação, né? Quando você tem os fatos, os números, a estatística da igreja, não tem como a gente falar, não está acontecendo, não. Deus está agindo poderosamente nessa casa. As células têm crescido, tem visitas, tem gente sendo salva, tem gente sendo visitada pelo poder de Deus. Isso cumpre todo o chamado nosso, meu e da minha esposa, que Deus nos disse um dia. Eu tenho uma obra para fazer com a sua vida. Eu vou te fazer grande naquela cidade porque eu tenho um propósito. E, na verdade, esse grande não é enaltecer o homem, mas o reino de Deus vai ser grande nessa cidade. Uma igreja que sai das 4 portas aqui, ou dessas portas, para tocar a cidade, de alguma forma. O nosso projeto Casa de Paz tem salvado tantas vidas. Quantas pessoas recebeu a Casa de Paz na sua casa e está aqui hoje? Olha quanta gente, muita gente. Então nós temos pregado o evangelho, o Senhor tem convertido muitas vidas. Um dos nossos chamados é restaurar casas, restaurar casamento, no meio da minha esposa. Nós temos visto casamentos sendo restaurados aqui nessa casa, famílias sendo restauradas, e eu fico contente com aquilo que Deus está fazendo. Eu sei que não vem de mim, mas eu fiquei 3 anos do meu ministério, nós estamos fazendo 8 anos e meio de igreja. Eu fiquei pelo menos 3 anos sofrendo a síndrome do gafanhoto. Eu sempre achei que Deus tinha errado o alvo, Deus escolheu eu errado, era outra pessoa para estar aqui. Mas Deus disse, eu te escolhi, eu não errei. Eu tenho um propósito com a sua vida. Eu quero marcar essa cidade com a obra que eu quero fazer. Então eu quero te chamar para fazer parte desse projeto. Vamos ganhar essa cidade para o Senhor. Vamos dar exemplo, vamos ser santos, vamos mudar nossa casa, vamos abençoar nossa família, vamos ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quantos estão dispostos a pagar o preço para isso acontecer? Aleluia. Mas vamos para o que interessa, a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. Repete comigo. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, quero fazer uma pergunta. Quantos aqui verdadeiramente está herdando esse reino inabalável, o reino dos céus? Quantos aqui creem que Deus tem uma promessa e você está dentro? Se morresse hoje, você vai para o céu. Quantos? Alguns levantaram a mão, mas até o final eu creio que você se converta e tem essa certeza da salvação também. Mas aqui o escritor de Hebreus está dizendo, portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. Nós devemos agradecer pelo sacrifício de Jesus, porque Ele disse que Ele iria para o Pai preparar moradas para nós lá no céu. Existe algo que nós precisamos entender, que o cristão verdadeiro, aquele que está herdando o céu, ele precisa ter uma conduta de agradecimento. Mas não é simplesmente agradecer a Deus, obrigado que o Senhor morreu no meu lugar, o Senhor pagou o meu pecado, e que o Senhor está preparando um lugar, eu vou ter uma casa aí no céu, muito melhor do que eu tenho na terra. Então não é só falar e agradecer. Aqui o escritor disse, olha, somos agradecidos desse modo. Olha o modo que você tem que agradecer a Deus. Adoremos a Deus com uma atitude aceitável. Adoremos a Deus com uma atitude aceitável. Com toda reverência e temor. Nós devemos agradecer a Deus em adoração, mas uma adoração correta. Não é uma adoração de qualquer jeito. Uma adoração com atitude aceitável, com toda reverência e temor, que a Deus é devido. Versículo 29, porque o nosso Deus, repete comigo, porque o nosso Deus. Mais alto, irmão, estou no terceiro culto, você tem que me ajudar, amém? Ajudar minha voz, ajudar, né? Repete aí, fala, porque o nosso Deus é fogo
consumidor. Então, todo o capítulo 12 fala de Cristo, nosso maior exemplo. Fala da diferença entre o Sinai, o Monte Sinai e o Monte Sião. Fala da velha aliança, da nova aliança. Então, quando eu entendo que Deus é fogo consumidor, parece que não tem nada a ver com o versículo 28. Mas eu quero dizer para você que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, e eu quero mostrar para você que existe uma associação entre os princípios do Velho Testamento com o Novo Testamento. E o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E a Bíblia cita várias vezes a ocorrência sobrenatural do fogo como a ação sobrenatural de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal. Todo demônio que talvez tenha oprimido essa vida, eu quero tomar autoridade no nome de Jesus. Pode bater em retirada. Todo demônio que entrou encostado, trazendo dúvida, incredulidade ou dores, qualquer distração, eu te repreendo. Fora deste lugar, porque aqui não há lugar para o mal. E Espírito Santo, eu quero te pedir, é o Senhor que vai trazer a iluminação da revelação dessa palavra, não é eu. Que o Senhor cresça e eu diminua, mas o Senhor fale aos corações e pessoas saiam daqui agradecidas, tendo a atitude correta de ser um verdadeiro adorador, que adore o Senhor em espírito e em verdade. Pai, ninguém saia daqui sem ter essa certeza, sem ter essa iluminação da revelação da Tua palavra. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. O Senhor tem como entrar no coração e trazer esta revelação clara através da iluminação do Teu Espírito. Por isso, haja de maneira sobrenatural e personificada em cada coração, em cada mente. Não seja apenas uma palestra, ou mais um domingo, mais uma mensagem que eu tenho que sentar e escutar, mas seja uma ação poderosa do Senhor nessa noite, onde vidas vão sair daqui transformadas, visitadas pelo fogo do Senhor nessa noite, e vai sair daqui puro, limpos, em nome de Jesus. Se você crer, fala amém. Então a Bíblia cita várias vezes a manifestação sobrenatural do fogo. Algumas o próprio Deus visitando o povo, outras vezes objetos ou circunstâncias incendiando. Em Deuteronômio capítulo 4, de versículos de 11 a 36, fala que o monte todo estava em chamas, em fogo, e fumaça subia. Irmãos, eu queria estar para ver essas coisas. Põe para mim, Eric, Êxodo 19, 18. Quando Deus foi dar os 10 mandamentos a Moisés, o povo tinha um santo temor, ninguém se aproximava do monte porque poderia morrer queimado. Porque Deus diz, ninguém chega perto da minha presença. Moisés subiu para receber as leis. Mas olha o que diz o versículo 18 do capítulo 19 de Êxodo. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Deus desceu sobre ele em chamas de fogo. O nosso Deus, repete comigo, o nosso Deus é fogo consumidor. Nós vamos entender o que é isso. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Eu creio que muito coração duro hoje vai sair daqui abalado pela presença de Deus e cheio do fogo de Deus. Quantos creem? Pode falar amém. Principalmente você que tem o coração duro. Fala mais alto, amém. Obrigado, os corações duros. Vai amolecer hoje, em nome de Jesus. Outra passagem está em 1 Reis, capítulo 18, 38. Você não precisa abrir, mas você que é o crente de Bereia, que anota tudo que eu falo, é importante você conferir na sua casa. Mas fala ali de Elias, que estava desafiando 450 profetas. 400? Calma, Marco, não tem pressa. Está no culto das 7h30, culto das 5 já foi. E tem horário para acabar. Fique tranquilo. Posso ficar tranquilo, irmãos? Até às 10 horas, você fica comigo aqui? Oh, que igreja linda! Agora animei, irmão. Mas eu vou acabar mais cedo, fica tranquilo. Deus vai agir do jeito que Ele quer, amém? Mas em 1 Reis, capítulo 18, conta o desafio de Elias, o profeta de Deus, o grande profeta Elias, desafiando 450 profetas de Baal e 400 de poste ou vice-versa. Eu sei que no total dá 850. Sempre confundo se era 450 de Baal ou 400 de poste, enfim. Mas era 850. Ele desafiou todos eles. E falou o seguinte, faz um altar aí, coloca o sacrifício de vocês e começa a fazer o culto de vocês, porque o Deus que responder por fogo é o verdadeiro Deus. Ele desafiou.
E aí os pais de santo, todos aqueles que tinham, né? Enfim, aquele povo começou a fazer os trabalhos. Começou a fazer a batucada, fazer o louvor deles, para ver se o Deus deles respondia por fogo. Se o Deus Baal pudesse visitar com fogo. E eles fizeram, muito tempo, até que Elias tirou um sarro santo neles. Falou, olha, vocês têm que falar mais alto, porque eles começaram a se cortar, derramar sangue, eles mesmos, para ver se o Deus dele respondia por sangue. E Elias tirou um sarro santo. Falou, tenta fazer mais alto o barulho, de repente o teu Deus está dormindo. E eles continuaram até certo tempo. Elias falou, chega, já acabou. Deus de vocês não existe. Estou só aqui parafraseando e contando para você entender. Aí Elias pegou, refez o altar junto com o povo, mandou derramar água. Além de refazer o altar, mandou derramar água no altar. E ele orou a Deus. E Deus respondeu por fogo. E lambeu todo aquele sacrifício, todo aquele altar. E todo mundo disse, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E todo inimigo foi derrotado naquele dia. O próprio Deus aparece em fogo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, quando Deus foi falar com Moisés, chamar ele para libertar o povo. Moisés viu algo que não era normal. Ele viu uma sarça ardente, um arbusto, uma árvore, pegando fogo, mas ela não se consumia. Porque pegar fogo em árvore no deserto não era incomum. Era comum. Mas o que não era comum é que ela não se queimava. O arbusto, a sarça estava em chamas e chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi até lá e Deus falou para ele, uma teofania, Deus falando com Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. Então várias manifestações bíblicas, tem várias, eu só estou dando alguns textos, onde mostra que o nosso Deus é um Deus que vem com fogo sobre o seu povo. Ele é fogo consumidor. O batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, agora no Novo Testamento. Atos capítulo 2, versículo 3. E o povo viu que desceu sobre eles línguas como de fogo. E todos eles foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Mais uma manifestação sobrenatural acontecendo. Não é que desceu fogo sobre eles, mas como fogo, Deus trouxe a unção sobre a vida daquele povo. O glorioso retorno de Jesus Cristo, segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, e segundo Pedro capítulo 3, versículo 10 e 13, diz que o nosso Senhor Jesus, quando ele vier, ele vai vir em fogo, em chamas de fogo. Os demônios e Satanás vai ser derrotado através do fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E eu preciso entender o que o escritor de Hebreus está querendo dizer aqui. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus. Essa palavra adorar a Deus é servir a Deus, é fazer sacrifícios a Deus. Por isso que ele relata que Deus é fogo consumidor. Porque uma forma de adorar no Velho Testamento era através de sacrifícios. E eu vou falar pelo menos 3 sacrifícios aqui. E uma das formas era levar um animal e o fogo consumia todo o animal. Aquilo era uma aprovação de Deus para o povo, perdoando o povo. Deus respondendo com fogo, queimando todo o sacrifício. O nosso Deus é fogo consumidor. E através do sacrifício de Jesus, do Filho de Deus, Deus nos deu a condição de sermos reino e sacerdotes do Deus Altíssimo. Porque na velha aliança, os únicos que poderiam sacrificar, e essa palavra sacrificar é adorar, eu vou te mostrar isso mais para frente. A adoração, ela é essencialmente ligada à adoração. Sacrifício e adoração, elas estão intimamente ligadas. Hoje eu não faço mais sacrifício de animais, mas eu tenho que ter sacrifícios espirituais. Sacrifícios de louvor eu tenho que dar a Deus. Eu continuo dando sacrifício, mas não nos moldes do Velho Testamento. Eu não adoro mais trazendo animal para o Senhor. Eu não adoro mais trazendo plantação, ou trigos, ou bolo para o Senhor. Nós vamos entender o que isso significava na velha aliança e o que representa para nós na nova aliança. Põe para mim Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Diz que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir.
O que o escritor está dizendo? O Velho Testamento era apenas uma sombra. Irmão, nós vamos entender um engenheiro, quando ele faz uma maquete, a obra não está pronta, mas ele já deslumbra o que ele quer lá na frente. Quantos entendem isso? Quando um arquiteto, um engenheiro, ele projeta, ele faz ali uma maquete, ou ele tem um protótipo do que ele quer, ele já tem a noção do que ele quer, mas ali por enquanto é só um protótipo. Então quando eu olho para o Velho Testamento, eu olho o protótipo de Deus, eu olho o que Deus queria fazer através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então por isso está dizendo, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue. Os atos da lei, o sacrifício de animais, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios. Repete comigo, mesmos sacrifícios. Mesmos sacrifícios. Repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então por que eles faziam isso? Se esse sacrifício repetido ano após ano, se não era uma maneira correta de aperfeiçoar o adorador, por que Deus exigiu? Uma maquete, um tipo, algo que nós precisamos entender. E agora que nós estamos vivendo na graça, eu consigo entender tudo o que Deus fez no Velho Testamento. Tudo o que Ele pediu, eu não faço mais literal. Nós não devemos mais sacrificar animal. Nós não vamos trazer para a igreja um bolo ou trigo. Não. Mas nós temos que entender o que é sacrifícios espirituais, porque é o título da minha mensagem, se você quiser anotar. Sacrifícios espirituais. E eu quero mostrar para você e fazer a associação que nós devemos sacrificar. Mas qual é a forma de sacrifício agora? Não é literal, mas a essência do que Deus queria ainda continua valendo para nós. Então ele está dizendo, olha, mediante, ano após ano, não conseguia aperfeiçoar os adoradores. E o sacrifício, mais uma vez, dizendo, adorar. Sacrifício e adoração. Eles estão intimamente ligados. Quem adora a Deus tem que fazer sacrifícios de louvor a Ele. Vocês estão conseguindo entender? Se não estiver entendendo, fala, Espírito Santo, me ajuda, que o pastor não está conseguindo me explicar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo é melhor do que eu, ele vai te explicar tudo que eu estou dizendo para você. Amém? Então você tem que entender que na velha aliança, quem ofertava, quem adorava a Deus, quem sacrificava, era todo o povo? Não. O povo trazia sua oferta, mas quem sacrificava era sacerdotes. O povo não tinha direito de entrar na presença de Deus. E para entrar no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, onde Deus falaria com ele, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer expiação, levava sangue daquele animal para fazer expiação do pecado do povo. Então esse sangue de animal, não é que perdoava o pecado, mas cobria o pecado do povo, para que um Deus Santo pudesse caminhar com aquele povo. Até que pudesse ser apontado para o sacrifício maior de Jesus Cristo, aquele sangue daquela pessoa, que é Jesus Cristo, que não tinha pecado, o único que poderia tirar o pecado de toda a humanidade. Valeu naquele tempo, valeu agora e vale para todo sempre, porque esse sangue é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Então quando eu entendo isso, nós conseguimos ter uma dimensão diferente hoje. Porque 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz quem são os sacerdotes hoje. Os sacerdotes sou eu e você. Fala assim, sou eu. É você. 1 Pedro 2,9, pode pôr para mim. Vós sois raça eleita. Repete comigo, sacerdócio real. Sacerdócio real. Ah, irmão, nós somos sacerdotes do Senhor. Ele diz o seguinte, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele nos salvou, ele nos fez sacerdote. Para quê? Para servirmos o seu reino. Para anunciar as grandezas, para pregar o evangelho, para dar testemunho, para ser sacerdote do Senhor nessa terra, para proclamar o reino de Deus, dizer o reino de Deus é chegado sobre a nossa cidade. Esse é o papel do sacerdote. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Não posso elogiar mesmo. Deu pau aí? Hã?
Apocalipse 1:6. Ah, não escutou aí. Tem que pôr um retorno para esse menino aí, para ele não errar. Então, acho que ele está errando, tá vendo? Ele não escutou, irmão. Não tem nada a ver com ele. Aleluia. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Quem nos constituiu reino e sacerdote? O próprio Jesus, através do seu sacrifício. Ele nos fez reino, fazer parte do reino de Deus. E sacerdotes do Senhor. E como sacerdotes, olha aqui para mim, e como sacerdotes, devemos exercer o nosso sacerdócio de forma correta. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Porque já que estamos herdando um reino inabalável, você que foi salvo em Cristo Jesus, sejamos agradecidos desse modo. Adoremos a Deus com uma atitude aceitável. Sacrifícios espirituais. Sacrifícios de louvor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O sacerdote era aquele que tinha acesso à presença de Deus. O povo não tinha acesso à presença de Deus. Não tinha. O sacerdote é aquele que tinha o direito de oferecer sacrifícios e ministrar em seu templo. Não era o povo, era só o sacerdote. Então você, como sacerdote, você tem uma obrigação de ministrar o reino de Deus, de servir o reino de Deus, de ir até a presença de Deus e levar a sua oferta, sacrificar a Ele. Mas não é mais sacrifício de animais, é sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvor. O nosso maior sacrifício de louvor hoje a Deus é o seu próprio corpo. Repete comigo, fala: o meu maior sacrifício de louvor é minha própria vida, entregue no altar. Quantos estão entendendo? No Novo Testamento, o qual nós estamos vivendo, o tempo da graça, onde Jesus inaugurou o tempo da graça. A nossa adoração é descrita nos termos, nos moldes, na adoração do sacrifício do Velho Testamento. Em Levíticos, capítulos 1, 2 e 3, nos mostra 3 tipos de oferta. 3 tipos de sacrifício que o povo deveria fazer ao Senhor. E esses 3 tipos de oferta formam a base do nosso entendimento de adoração no tempo da graça. As 3 ofertas, a primeira é o holocausto, mas eu quero falar ela por último. Depois vinha oferta de cereais. E o que significa oferta de cereais ou ofertas de grão? Essa palavra, ela literalmente significa presente. Quando eu trazia uma oferta de cereal, era um presente que eu trazia para o Senhor. Eu estava dizendo para o Senhor assim: eu reconheço que o Senhor tem provido todo o meu sustento. Que o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. E uma parte dessa oferta, ela era usada pelos sacerdotes. Essa oferta, uma parte dela era para os líderes espirituais. E como isso se associa no Novo Testamento? Então eu tenho que trazer para o Senhor trigo, outras sementes, bolo, manjares para a igreja? Não é nessa forma. Qual é a forma então que nós vamos ofertar uma oferta de grãos ou de cereal? Filipenses capítulo 4, versículo 18. E depois já deixa aí Hebreus 13, 14 e 15. Mas Filipenses 4, 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. O que você acha que Paulo está dizendo que ele recebeu? Quem sabe? Recebeu oferta em dinheiro. Ele recebeu sustento. Então Paulo está dizendo: olha, eu recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito. Epafrodito é um nome que o David talvez é uma opção para pôr no filho, mas eu não sei, viu, irmã? Se não quiser, é que de manhã eu falei para ele, ele gostou da ideia. A mulher que está grávida aí é uma opção, se for homem, ó, Epafrodito, olha que nome lindo. Mas vamos pular essa brincadeira e vamos lá. É que ele é soltinho quando ele está sem a esposa, quando está com a esposa ele fica quietinho ali, ó. Ainda mais está com o pai e a mãe do lado, ele fica mais quietinho ainda, até que beleza. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Olha o que ele fala, a oferta que ele recebeu. O que é a oferta? Presta atenção. São uma oferta de aroma suave. Um
sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele disse que o povo, quando ofertou na vida dele, eles estavam sacrificando e Deus estava aceitando esse sacrifício agradável. Hebreus capítulo, só para você fazer a associação dessa oferta, nós não mais trazemos grãos. Mas como nós fazemos essa oferta hoje no Novo Testamento? Quando você traz o teu dízimo e a tua oferta ao Senhor, ou quando você abençoa um líder de célula ou abençoa um pastor. Quando você toca a vida deles com o seu dinheiro. Isso é uma oferta que agrada ao Senhor. Olha lá, Hebreus capítulo 13, 14 e 15. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tenta pôr o versículo 16 para mim, fazendo um favor. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Como é que é a nossa oferta de grão hoje? Dízimo e oferta e donativos ou bênção. Quando você toca um líder, um sacerdote na casa de Deus, um líder espiritual. Segunda oferta, oferta de comunhão, que Levíticos fala para nós. E é literalmente uma oferta de paz. E essa oferta poderia ser qualquer animal sem defeito. Qualquer tipo de animal, né? A não ser aqueles que Deus condenava, para comunhão e relacionamento. Parte desse animal, nesse sacrifício, era queimado. Não era todo. Presta atenção que esse tipo de oferta é uma oferta diferente de holocausto, que eu vou falar agora, uma oferta queimada. Essa era uma oferta de comunhão. Então parte desse animal era queimado. A outra parte era dada ao sumo sacerdote. Era uma oferta para o líder do sacerdote. E a outra era comida numa refeição de comunhão. Como nós ofertamos hoje no tempo da graça, como nós fazemos essa oferta de comunhão a Deus? Como Ele aceita a nossa oferta de paz e comunhão? Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos capítulo 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha a oferta de comunhão. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Pode ficar tranquilo, não vou falar para você vender sua casa e dar na igreja. Viu, irmão? Fica tranquilo. Mas a igreja primitiva vivia isso e ninguém pediu para eles. Eles faziam isso de coração. Era uma oferta que eles faziam ao Senhor. Agora 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiu pão em casas, em suas casas. E juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Sabe como você vai oferecer uma oferta de comunhão a Deus? Quando você tem comunhão com o seu irmão. Quando lá na cela você senta e não vai embora correndo e come aquela bolacha ou aquela comunhão que tem no final da cela. Quando você conversa, quando você reparte a sua vida. Quando você está falando, tendo comunhão com os irmãos. E mais, todo mês, se a tua cela não está tendo, avisa o seu líder e manda falar comigo. Mas tem que ter pelo menos um dia de confraternização. Um momento onde vocês fazem aquela sacolinha que tem alguma coisa dentro, é óbvio. Ou cada um leva uma comida para todos comer junto. Isso significa uma oferta de comunhão. Quando nós mantemos comunhão, quando eu deixo de ser egoísta e eu partilho com meu irmão, eu estou adorando a Deus. Estou sacrificando a meu Deus, Ele aceita esse sacrifício. E sinais e maravilhas é feito no meio do povo. E a terceira oferta, terceiro sacrifício, são as ofertas queimadas, ou holocausto. Essa palavra no original é O-L-A-H. Não vou pronunciar, porque minha esposa não gosta muito que eu pronuncie, que eu não sei falar hebraico. Estou brincando. E ela significa subir, elevar, ou subir fumaça, elevar a fumaça, ou totalmente queimado. Então o holocausto, as ofertas queimadas, ela tinha que ser, toda a oferta, ela tinha que ser queimada integralmente, tudo, não podia sobrar nada.
Então, quando alguém trazia um animal, tinha que ser queimado todo, diferente da outra oferta de comunhão. Que parte era queimada, parte era do sacerdote, e a outra parte era para eles comer, fazer uma refeição em comunhão. Essa de holocausto não. E essa que eu quero falar com você. E essa oferta era um boi, ou um cordeiro, ou uma pomba, ou pombo. Por que 3 animais? Depende do poder aquisitivo do povo. Quem tinha condição, era um boi. Quem não tinha muito condição, um cordeiro. Mas aqueles que não tinham condição, era uma condição bem precária, um pombo. Se ele não tivesse dinheiro para criar pombo, ou ter um pombo, ele faz uma armadilha, faz uma arapuca, pega um, né? Isso é para que ninguém tenha desculpa que não poderia adorar o Senhor ou ofertar ao Senhor. Era para isso que Deus estipulou esses 3 animais. E esse animal era totalmente queimado no lugar do adorador. Repete comigo, esse animal, ele era totalmente queimado no lugar daquele que ofereceu. Entendeu? Porque Deus tem um princípio. Ele falou para Adão, se você pecar, Adão, você vai morrer. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, o salário do pecado é a morte. E Deus cumpre essa palavra. E como um pecador não morria então? Quando ele pegava esse animal, estava substituindo ele, alguém inocente, estava sendo morto no lugar dele. Naquele momento, Deus aceitava aquele sacrifício daquela pessoa, e aquele animal era morto no lugar dele, pelos seus próprios pecados. Isso fazia expiação, cobria o pecado daquele povo, para que Deus não matasse ele pelos seus próprios pecados. Então, o pecado tem consequência ou não tem? Tem. E Deus cobra, e eles pagavam dessa forma. Mas o sacrifício, esse sacrifício todo, tinha um motivo. O Cordeiro Santo de Deus, ele viria para de uma vez por todas fazer esse sacrifício para nunca mais nós precisarmos mais matar animal. Porque Jesus Cristo foi morto por mim e por você naquela cruz. E o sangue dele perdoa todo o pecado. De todos os tempos, da humanidade toda. Só ele tem poder de perdoar pecado. Porque Hebreus diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Por isso que Jesus teve que sangrar. Por isso que não poderia ser qualquer morte. Fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Tem essa pregação, uma hora eu vou pregar, eu estou gostando dela. Quem já ouviu essa expressão no meio evangélico aí? Fala, o sangue de Jesus tem poder. Né? A coisa virou tão feia que os outros usavam isso como alguma coisa que ia trazer sorte, né? Ou um amuleto. Isso não é amuleto. Mas eu quero dizer para você, o sangue de Jesus tem poder. Perdoar pecado, libertar, salvar. Tem poder. E ele derramou naquela cruz para poder nos salvar. Então o holocausto é uma oferta por excelência. Irmãos, quando Deus falou que queria esse tipo de oferta, essa oferta, ela é por si só excelente. O holocausto é uma oferta por excelência. E ela significa uma dedicação total, integralmente. Então, quando eu oferto ao Senhor, tem que ser total. Quando eu decido dar minha vida para Ele, tem que ser total. Toda parte do meu ser adore ao Senhor. Eu não posso vir na igreja com a cabeça lá no meu negócio. Eu não posso estar aqui com o meu corpo, mas minha cabeça não está aqui. Eu não posso oferecer pelas metades um sacrifício ao Senhor. Tem que ser integral. E a adoração de holocausto, essa oferta de holocausto, oferta queimada, era exatamente isso que significava. Tinha que ser uma oferta total. Adoramos a Deus de verdade quando nos oferecemos a Ele 100%. Repete comigo isso. Adoramos a Deus de verdade quando nos oferecemos a Ele como sacrifício 100%. Eu te pergunto, você tem se oferecido 100% a Ele? Será que você tem dado tudo? Será? Talvez está aí a explicação hoje. Porque você vem na igreja e você parece que você acha que Deus não gosta de você, que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você. Todo mundo recebe a presença de Deus, o fogo de Deus na sua vida, e você sai daqui sem nada. Eu não consigo sentir a presença de Deus, pastor. Eu até me esforço. Sabe onde está o erro? Você vem aqui
pela metade. Você não entrega tudo. Não tem como. Se você entregar tudo hoje, Deus vai te visitar no fogo. Ele vai vir sobre o altar. O sacrifício que é você, Ele vai te consumir por inteiro. Lembra de uma passagem? Quando Jesus morreu, os discípulos, cada um foi para o seu canto, lembra? Morreu o Salvador. Nós tínhamos a esperança que Ele poderia nos salvar e agora Ele morreu. Eles não estavam crendo que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. E esses 2 discípulos, eles foram de volta, caminho de Emaús. E Jesus chegou perto deles e começou a conversar com eles. Ele falou, do que vocês estão tristes? Por que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando? Ele falou, porventura você não sabe? Eles viraram para Jesus e falaram, porventura você não sabe o que aconteceu? O Messias, aquele que nós esperávamos que poderia nos salvar, ele morreu. Acabou nossas esperanças. E Jesus foi conversando com eles, eles não entenderam o que era Jesus, eles não reconheceram Jesus. Quantos na igreja estão caminhando com Jesus, mas não sabem quem é Jesus? Só conhecem de ouvir falar. Mas os olhos não conseguem contemplar Jesus. Os olhos não estão abertos para saber quem é Jesus. Mas em determinado momento, Jesus partiu o pão com eles. E naquele momento, os olhos deles se abriram. Mas naquele momento, já era tarde, Jesus saiu da presença deles. E aí a conversa de um com o outro, falando, não nos ardia o coração quando ele vinha conversando conosco? Não havia algo queimando no nosso coração quando nós vimos conversando com esse Jesus? Irmãos, não dá para você vir na igreja e não sentir o fogo da presença de Deus. Se você vem e volta do mesmo jeito, ou até pior, é porque você não tem se oferecido ao Senhor 100%. Você não entendeu o que Ele quer, sacrifícios de louvor. Sacrifícios espirituais. E no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, que eu quero fazer essa associação da oferta queimada de holocausto. O apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas. Ele diz assim, na medida que se aproximam dele, a pedra viva. Quem é a pedra viva? Quem é a pedra viva? É Jesus, irmãos. A referência aqui é de Jesus. Então Pedro está dizendo, à medida que nós nos aproximamos de Jesus, Jesus foi rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus e preciosa para Ele. Aleluia. Versículo 4, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Sacerdócio santo, não impuro. Não impuro, santo. Mas o sacerdote tem que fazer o quê? Para quê? Oferecer? Oferecer sacrifício. Irmãos, não mudou do velho para o novo. O que mudou foi a forma de fazer. Amós, capítulo 5, 21 a 23. Presta atenção nisso. É Deus que está dizendo, tá bom? Deus usou a boca do profeta Amós. Mas ele está dizendo para os crentes, para o povo dele. Não podemos chamar de crente agora, né? Mas o povo dele. O povo de Israel. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto o culto de vocês. Eu não estou suportando o culto que vocês estão prestando a mim. Outro versículo 22. Mesmo que vocês me tragam ofertas queimadas, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereais ou de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Muito sério isso aqui, versículo 23. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Isso aqui é muito sério. Presta atenção em mim, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Essas ofertas, oferta queimada, holocausto, oferta de cereal, de grãos,
e oferta de comunhão, Deus exigia do seu povo ou não? Na velha aliança. Era essa a forma de adorar ou não? Era. Por que Deus está falando para eles que não estava aceitando nenhuma delas? Por quê, irmãos? Porque não adianta fazer certo. Tem que fazer certo. Da maneira certa. Não adianta você vir à igreja. Você tem que vir, sim, é certo. Mas tem que vir da maneira correta. Foi por isso que Isaías, ou melhor, Jesus disse, bem profetizou Isaías a vosso respeito, seus fariseus hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês cantam, prestam culto, até bate palma, até celebra, até ergue a mão quando manda, mas o coração está longe de mim. Deus manda dizer, esse tipo de adoração eu não aceito. Essa adoração pela metade eu não aceito de vocês. Não adianta você vir aqui, meu irmão, e a tua cabeça está no teu serviço, nos teus negócios. Pastor, eu não consigo. Você tem que conseguir. Você tem que estar aqui de corpo, alma e espírito. Se você não se entregar completamente, não adianta. Não adianta você ser hipócrita, marido, grosso com a sua esposa. Não trata bem a sua esposa, depois quer levantar a mão e orar ao Senhor. 1 Pedro 3,7, Deus disse que Deus não escuta as suas orações. E você com essa cinidez tua, cínico, hipócrita, vem levantar e orar a Deus, a sua mão. Mulher que não submete a seu marido. A esposa que é rixosa em casa. Depois quer orar, Deus muda o meu marido, tem que mudar é você. Deus não aceita a tua adoração. Filhos que não honram os pais. Homens e mulheres que ficam no pecado de fornicação. Adultério. Depois quer vir adorar a Deus. É por isso que Deus não visita você. Todo mundo está recebendo um sonho e você não recebe nada. Ah, pastor, mas já sentiu uns arrepios de vez em quando, já tremi. Você tremeu porque Deus é misericordioso e deixou você sentir um pouquinho da presença dele. Mas não em você, só exteriormente. Você quer fogo hoje na tua vida? Você quer ter uma experiência como nunca você teve antes? Então se entregue completamente. Corpo, alma e espírito. Todo o teu ser tem que adorar a Deus. Todo o teu ser. Não adianta vir pela metade. Não adianta vir com essa cara de crente, irmão. E se o teu coração não é convertido, não adianta, não adianta. Tudo que há em mim, adore ao Senhor. Quando você vem para a igreja, é para você receber uma bênção, certo ou errado? Ninguém tem coragem de falar mais nada agora, né? A igreja do século 21 que fica assistindo televisão é um povo mal acostumado que vem para a igreja para receber bênção. Para Deus mudar o meu marido, para Deus mudar a minha esposa, para Deus curar, para Deus me prosperar. E culto é totalmente diferente. Quando o povo ia adorar a Deus, eles entregavam tudo, entregavam o sacrifício para adorar. Quando eu venho para a igreja, eu tenho que entregar tudo no altar. Eu não venho para receber, eu venho para dar. E você vem para receber? Você só quer receber? Está errado, meu irmão. É por isso que o fogo de Deus não vem. Você só quer bênção, mas não quer se oferecer no altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício é você. Para que Deus responda com fogo, porque Ele é Deus. E responde com fogo. Ele é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Nós que estamos herdando um reino inabalável, sejamos gratos a Ele. Com atitudes corretas de adorar a Ele. De adorar a Ele. De sacrificar a Ele. A nossa vida é o que Ele quer. Romanos capítulo 12, eu quero usar as palavras de Paulo e quero rogar por você. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, eu rogo-vos, pois, irmãos. Eu rogo por vocês, meus irmãos, minhas ovelhas queridas, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você não oferecer todo o seu corpo, toda a sua vida no altar, não tem fogo de Deus na sua vida. Talvez isso explica porque você nunca conseguiu deslanchar no reino espiritual. Talvez isso explica porque você já está 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja evangélica e não deslancha. Porque você só quer bênção. Você não se entrega completamente. Você não entrega tudo que você tem, tudo que você é ao Senhor. Você não fala, Deus, eis-me aqui.
Isaías, o profeta, irmãos, se você lê do capítulo 1 ao versículo 6, Isaías é um profeta que combate o pecado, que ele pega pesado com o povo. Ele chega a dizer, olha, vocês são pior do que animal. Porque o boi e a ovelha reconhece a voz do seu dono. Mas vocês, povo ingrato, não reconhecem a voz de Deus. Ele estava falando para o povo de uma maneira pesada, dizendo, olha, vocês é pior do que ovelha, pior do que animal irracional. Porque até os animais ouvem a voz do seu dono, mas vocês não ouvem a voz do seu Deus. Quando eu olho para Isaías batendo no pecado, eu falo, meu Deus, esse homem é um profeta muito santo. Mas quando ele viu a Deus, no capítulo 6, quando Isaías teve uma visão de Deus, ele viu a Deus, ele falou, meu Deus, tenha misericórdia de mim, para que eu não morra, porque eu sou um homem de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que aconteceu quando ele confessou que ele era um homem de impuros lábios? Sabe o que veio sobre ele, sobre a boca dele? Sabe, quem sabe? Uma brasa viva do altar, e purificou a boca dele. Tem gente que está precisando do fogo de Deus para purificar sua mente, o seu corpo e os seus órgãos todos. Porque seus órgãos muitas vezes é usado para pecado. Você está precisando é do fogo de Deus. Você está precisando se entregar completamente a Ele. Não tem fogo, se você não se entregar completamente. Eu rogo-vos, pois, irmãos, que você possa apresentar hoje o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A adoração, eu já disse isso, ela é essencialmente sacrifício. Repete essa frase para você gravar. A adoração é essencialmente sacrifício. Olha Gênesis capítulo 22, versículo 5. Quero mostrar isso para você. Que a adoração, ela é essencialmente sacrifício. É interessante notar que a palavra adoração, a primeira vez que menciona a palavra adoração na Bíblia, ela está ligada, totalmente ligada com sacrifício. Presta atenção. Presta atenção. Disse ele a seus servos. Quem disse aqui foi Abraão. Quem conhece a Bíblia sabe o que ele estava indo fazer. O que Abraão estava indo fazer no monte? O que Abraão estava indo fazer no monte? Adorar a Deus, ou melhor, sacrificar a Deus. O que Abraão ia sacrificar? O que ele tinha de melhor. Tudo que ele tinha, que era o filho amado da velhice dele. O filho da promessa. Da sua posteridade, que Deus tinha uma promessa para ele. Ele estava indo sacrificar. Ele diz assim: fiquem aqui os servos, e com a jumenta, enquanto eu e o rapaz, o filho dele, vamos até lá. Até lá fazer o quê? Aí ele fala: depois de adorarmos. Ele poderia ter falado: eu vou sacrificar. Algumas versões devem estar sacrificar. Porque a adoração, essencialmente, é sacrifício. Não tem como você adorar se você não sacrificar a sua vida. Jesus disse: quer vir após mim? Quem quer vir após mim? Tem que sacrificar você, meu filho, minha filha. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha me seguir. Ser cristão não é fácil, mas é a melhor coisa que tem na face da terra. Porque nós vamos ver a Deus. Há uma herança prometida, há um céu prometido para mim. E Ele disse que é preparar lugar. Eu sei que a minha casa está preparada lá. Porque Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Mas enquanto isso, aqui na terra, eu tenho que adorar. E essa adoração é o meu sacrifício de louvor. É o meu sacrifício espiritual. Não é mais nos moldes da velha aliança, mas é agora na nova aliança. Eu me entregando completamente a Ele. Eu tenho que ser queimado completamente a Ele. Quantos estão entendendo? Estou terminando. Em Levíticos de 1 a 3, a gente vê Deus fazendo separação desse animal que ia ser queimado todo. Fazendo uma divisão por partes do animal. E fica melhor a gente entender quando você lê Levítico capítulo 9. Dá um melhor entendimento que Deus separou por partes o animal.
Eu acho interessante, porque Deus disse que o animal teria que ser queimado todo, inteiro. Se teria que ser queimado todo, inteiro, por que Deus quis que o sacerdote separasse em partes o animal? Para o nosso ensino. Alguma coisa tem aqui. Eu quero trazer esse ensino para você. Pode pôr para mim a imagem. Oferta queimada, que é o holocausto, essa que eu estou falando. Deus mostra que deveria ter algumas distinções de partes do animal. A primeira era o sangue, que o sacerdote tinha que tirar. E o sangue fala da vida. Quando a gente tira sangue de um animal, isso significa que ele perdeu a sua vida. E quando esse animal era morto, o sangue dele, aspergido diante da arca da aliança, dava vida para aquele que deveria morrer pelos seus pecados, que era o ser humano, que era a pessoa pecadora. Então o animal morria e o seu sangue daria vida para o ofertante. Então quando a gente entende hoje na nova aliança, o sangue significa que é a vida dele pela sua. Agora, na nova aliança, é a minha vida pela dele. Sua vida é dele? Você entregou sua vida a ele? Será que você entregou sua vida a ele? De todo o seu coração? Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, disse... Paulo tinha esse entendimento. Tanto é que ele tinha esse entendimento muito fácil de entender esse sacrifício. Ele conhecia muito bem o que Deus queria dele. Ele sabia que ele teria que ser o próprio sacrifício diante de Deus. Ele diz logo, já não sou eu quem vive. Não sou eu. Porque eu já estava morto nos meus delitos e pecados. Mas agora viva, a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo para a glória dele. Porque ele me amou, ele me salvou, ele morreu no meu lugar. Ele tinha plena consciência. E ele tinha que se entregar por completo nas mãos de Jesus. A segunda parte do animal que Deus queria que fizesse distinção era a pele. Ele tinha que tirar o couro, tirar a pele. A pele fala da aparência, do comportamento externo. Quantos crentes que vivem de aparência estão sentados aqui nessa noite? Quantos? Que dizem ser cristão, mas não tem mudança de vida. Trocam um culto por qualquer coisa. Por qualquer coisa. A tua aparência, as pessoas olhando para você, ela pode ver a luz de Cristo brilhando em você? Será que você é a luz mesmo? Que Jesus falou que você tem que ser a luz desse mundo? Ele é a luz, mas através de você ele pode brilhar para o mundo inteiro. Ele diz que você tem que ser o sal, tem que dar sabor. Eu te pergunto, a sua vida, ela condiz como um cristão? Você tem dado bom testemunho? As pessoas podem olhar para você e falar, você é crente, hein? Ou você que converteu há pouco tempo, você se converteu, né? O crente não pode ver de aparência. Mas a nossa aparência tem que mostrar o que está o nosso coração. Quando eu adoro a Deus, eu tenho que fazer de todo o meu coração. Eu danço, eu pulo, eu celebro, eu ergo a minha mão, eu dou glória a Deus. Mas aquilo não é da boca para fora. É porque o meu coração está cheio de amor por Ele. Outra parte que Deus fez distinção. Eu quero que vocês tirem uma cabeça. E cabeça, irmãos, na Bíblia, ela fala sobre autoridade. Eu te pergunto, quem tem autoridade sobre a sua vida? Pastor, ninguém manda na minha vida. Eu saí de casa com 10, 11 anos, eu mando na minha vida. Nem meu pai mandava, não é você que vai querer mandar na minha vida. Eu não quero mandar na sua vida, meu irmão. Mas a palavra de Deus é bem clara, que Cristo é o cabeça da igreja. Se você é a igreja, Cristo tem que ser a autoridade na sua vida. Quem manda na sua vida? Quem? É você, suas vontades? Ou é Cristo? Então não adianta você vir para a igreja e faltar partes. Eu venho, pastor, mas eu mando a minha vida, é o seguinte, eu acredito em partes na Bíblia, nem tudo é verdade, nem tudo que o senhor está dizendo aí, eu concordo em partes. Quer dizer para você que não vai vir fogo sobre você. Enquanto você não se entregar integralmente, 100%, não vem fogo sobre esse sacrifício, não vem sobre o altar. O fogo no altar vem quando o sacrifício é feito da maneira correta.
Irmãos, quando os sacerdotes faziam da maneira errada, Deus não aceitava aquele sacrifício. Outra parte é a gordura. Gordura simbolizava naquela época riqueza. Quando via alguém bem rechonchudinho, um fofinho, sabia que aquela família tinha uma condição melhor do que as outras, né? Hoje é o contrário. Hoje todo mundo querendo ficar magrinho. Mas quando você vê alguém magrinho, fala, dá comida para esse menino. Vocês brincam assim ou não brincam? Mas quando você vê um fofinho, fala, ei, o pasto lá tá bom, hein? Glória a Deus, hein? Então gordura, ela mostra a riqueza, mostra os nossos bens, o nosso dinheiro. Aí tem gente que vem na igreja adorar a Deus, mas não é fiel nos dias das ofertas. Então essa parte você não vem adorar a Deus. Aí você vem pela metade. Vai vir fogo? Você está pedindo dinheiro, pastor? Não estou pedindo não, irmão. Estou trazendo um conhecimento bíblico para você. Como se adorava no Velho Testamento. Como é que Deus queria que fizesse? Para a gente poder entender agora. Agora nós entendemos o que Deus queria. Divisão dessas partes. Porque se tudo era para ser queimado, por que Deus fez a distinção dessa parte? Porque você tem que entender que todo o teu ser, toda a parte sua, tem que glorificar a Deus. Você tem que ser sacrifício a Ele total. Então não adianta, irmão, você ser fiel um mês, outro não. Ou não ser fiel. Não, pastor, eu estou dando aí um dinheiro aí para ajudar a igreja. Você não precisa ajudar não, irmão. Deus é o dono da casa, Ele vai prosperar. Se você não der, Ele vai levantar outro do seu lado, o outro vai dar. Porque a igreja de Jesus, desde Atos, sempre foi suprida, não foi por governo, mas foi por homens e mulheres que ofertavam e eram dizimista fiel. A igreja do Senhor sempre foi assim. Não tem dinheiro de governo, não tem verba extra para nós, nunca teve. Pelo contrário, tem perseguição. Para as outras pode até ter terreno, para nós é muito difícil ter. Mas não tem problema, porque o dono do ouro e da prata é o dono dessa casa. Ele é o dono da nossa vida. Ele supre todas as nossas necessidades. Então eu te pergunto, vocês ofertam isso também ao Senhor? Quando você vem adorar, você adora também com o seu dinheiro, será? Ou você quer ter luxo? Você está querendo se enriquecer, só pensa nos seus negócios, só pensa nos teus sonhos, realizar os teus sonhos materiais? Ou o teu dinheiro serve ao Senhor? Outra parte, entranhas. O sacerdote tinha que tirar as entranhas. As entranhas, irmãos, falam do nosso pensamento, da coisa interna, da nossa alma, dos nossos sentimentos. Eu te pergunto, no que você tem pensado? Você que está na igreja agora, você está pensando no quê? Na hora de chegar em casa, vai poder assistir aquele programa, certo? Aqueles programas abençoados que você quer assistir. Pastor, eu não vejo a hora que acaba, porque o meu pensamento está naquele cheirinho do lanche, da comida. O que ocupa o seu pensamento? Você está aqui realmente? Ou sua mente não está aqui? É, pastor, mas que eu tenho tanto problema, a minha mente acaba vagando. Irmãos, concentra no Senhor, foca no Senhor. Você tem que estar aqui de corpo, alma e espírito. Então todo o nosso ser tem que ir para o altar. Todas as partes nossas têm que ir para o altar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, sabe, irmãos, aquilo que for puro, aquilo que tem louvor, coisas boas, ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ocupe o vosso pensamento em coisas boas. Quantos pensamentos malignos nós temos aqui, querendo passar os outros para trás? As pessoas vêm adorar a Deus, mas têm raiva do irmão. Pastor, não posso nem vir, ainda bem que tem 3 cultos, porque se ele vier de manhã, eu venho à noite. Se ele vier de noite, eu venho na tarde. Eu não consigo engolir aquele irmão. Que jeito você quer adorar a Deus, irmãos? Como? A última parte. Fala das pernas. As pernas falam do nosso caminhar. Da direção da nossa vida. As suas pernas te levam onde você quer. Leva ou não leva? Eu te pergunto, por onde você tem andado? Quais são os caminhos que você tem trilhado? Jesus disse que Ele é a porta e o caminho. E o caminho é estreito. Por quais caminhos você tem andado? O caminho da religião ou o caminho de Jesus Cristo? Você realmente tem sido um crente fervoroso? Você tem sido intenso na presença do Senhor? Você tem se oferecido 100% a Deus? Hoje é uma noite de você ter uma experiência como você nunca teve antes. Mas Deus só vai vir com fogo sobre você.
se você se oferecer como sacrifício nessa noite. Ó Deus, eu coloco no altar do Senhor a minha apatia, o meu desânimo, minha covardia, o meu vício, o meu pecado, minha fornicação, o meu adultério, minha falta de fé. Quero colocar tudo. Eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu quero colocar a minha aparência. Eu quero que o Senhor resplandeça em mim. Eu quero que o Senhor seja autoridade. Eu não vou mais mandar em mim. A autoridade vai ser o Senhor. Eu coloco as minhas finanças. Eu sacrifico ao Senhor. Eu vou ser fiel no dízimo, nas ofertas. Eu coloco o meu pensamento em Ti. Eu só penso no Senhor. Eu coloco o meu caminho no Senhor. Eu vou andar pelos caminhos do Senhor. Se você fizer isso, não tem como. Deus vai te visitar com fogo. Quantos quer isso nessa noite? Ministério do Louvor, vem aqui em cima rapidinho, fazendo um favor. Se você deseja o fogo do Senhor nessa noite, você precisa adorá-lo com as atitudes corretas, com reverência e temor. Já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos. Levamos um sacrifício, a nossa vida para o altar, com atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nessa oferta queimada, todo animal deveria ser queimado, todas as partes. Você está decidido deixar Deus queimar todas as partes hoje? Quem está de verdade? Eu quero fazer um grande desafio para você. Eu não queria ninguém empolgar, só na alma. Eu queria aqueles que o Espírito Santo falou profundamente no seu coração. E você reconhece que você tem adorado a Deus em partes. E é por isso que você anda frio, fraquinho na fé. Qualquer coisa te desvia. Você é mais um religioso do que um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador. Que você tem se ocupado muito mais com as tuas coisas do que com as coisas de Deus. Você é um homem ocupado, não é? Uma mulher ocupada, né? Será que Jesus voltar e vai te pegar você sendo fiel naquilo que Ele te colocou na sua mão para você fazer? Ou você está muito ocupado com suas coisas, com seus negócios, com seu dinheiro, com seus sonhos, com suas viagens? O que tem ocupado o vosso pensamento? Qual é a tua prioridade? Não tem fogo se no preparo da oferta, do sacrifício, não fosse da maneira que Deus determinasse para o sacerdote. Deus não aceitava quando o sacerdote fazia de qualquer jeito. Tinha que respeitar todas as ordens que Deus determinou para o sacerdote. Talvez seja por isso que você não sente tão forte a presença de Deus queimando o seu coração. Mas hoje Deus te trouxe aqui. Ele quer que você mude isso hoje, em nome de Jesus. É preciso adorar com tudo que você tem. Não pode ser algumas partes, tem que ser total. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero dizer que o altar é essa igreja hoje. É difícil esse culto, todo mundo vir para frente, mas aqueles que quiserem estar liberados na escada, você pode até subir no terceiro degrau, você vai ficar à vontade. Porque o altar do Senhor está montado. E se o sacrifício for integral, Ele vai vir com fogo sobre a sua vida. Você vai receber uma unção poderosa de Deus. Você vai receber um renovo. Você vai se esquentar de novo. Sabe, você que já foi no encontro, está bem friozinho. Deus quer trazer você para perto novamente. Deus quer esquentar o seu coração. Comece a orar. À medida que você for tocado pelo Espírito Santo, você pode se levantar, você pode gritar, você pode chorar, você pode clamar, você pode pedir, você pode ajoelhar. Sabe, irmão, o sacrifício é você. Ninguém vai fazer por você. O sacrifício é você.